Saludos, doctores enamorados de la ortodoncia, sean muy bienvenidos a mi canal. Si usted es nuevo aquí, sea muy bienvenido. Ya aproveche, suscríbase. Y si usted ya es una persona que ya me sigue, sean muy bienvenidos a más un video. Hoy nosotros vamos a hablar sobre un tema extremadamente importante que estaba faltando acá en este canal de YouTube, que es cómo tratar el adulto clase 3. Y yo voy a hablar con ustedes sobre cuáles son los tipos de tratamiento, cómo tratar y también qué es la clase 3. Si usted está llegando ahora en el mundo de la ortodoncia, está investigando, quiere saber más, vamos también compreender qué es una clase 3, cuáles son las severidades, cuáles son los tipos de clase 3 y va a ser un video extremadamente importante para su aprendizaje. Y si usted gustar de este contenido, envía para un amigo, envía también para un enemigo, envía para quien envía, pero envía. ¿Por qué? Porque así nosotros conseguimos crecer este canal y llegar a más y más personas, porque recién alcançamos la marca de 100.000. Incluso YouTube, yo estoy esperando mi placa, ok? Mi letrero todavía no llega. Primer punto de este video que vamos a hablar hoy es sobre la clase 3, ¿no es mismo? Acá yo muestro en la pantalla dos tipos de clase 3 que ustedes pueden ver que existen las severidades que son distintas. Entonces, la primera fotografía que yo les muestro es una clase 3 completa de Angle y acá nosotros tenemos 3/4 de clase 3 de Angle. Vea que los dos tipos de clase 3 tienen algo en común, que es la mordida cruzada anterior. Entonces, frecuentemente la clase 3 va a acompañar la mordida cruzada anterior, pero eso no es un pré-requisito. Existen muchas personas que solo reconocen la clase 3 cuando existe la diferencia anterior de posición entre los incisivos, cuando el incisivo superior está ocluyendo detrás del incisivo inferior. Pero en verdad, la clasificación de la clase 3, el diagnóstico de la clase 3 es siempre realizado visualizando la relación molar. Es ahí que nosotros identificamos, porque no siempre tendremos una clase 3 acompañada de mordida cruzada anterior. Para facilitar nuestro análisis, nosotros siempre vamos clasificar también esta clase 3 en relación a la severidad. ¿Por qué? Puede ser que usted llegue para mí cuando nosotros nos encontremos por ahí y me diga así, profesora Rayane, yo estoy tratando un paciente clase 3 que tiene 1/4 de severidad. Entonces yo ya sé cuál es el aspecto, el mundo de esta clase 3 por la clasificación de la severidad. Por eso es muy importante que usted todas as vezes que chequee su paciente e inicie o processo de diagnóstico, também classifique, además do paciente ser classe 1, classe 2, classe 3, também coloque a severidade da maloclusão. Por exemplo, a classe 3 pode ser classificada em 1/4, em média classe 3, em 3/4 de classe 3 e também em uma classe 3 completa. E isso também vai nos direcionar em relação ao tratamento, que também é tema de este vídeo. Sabendo disso, mis amores, vamos allá para nossa classificação. Evalue o molar superior ocluyendo en el surco mesovestibular del molar inferior. Acá nosotros tenemos una clásica, clase 1 de Angle. Pero a partir del momento que nosotros ya vemos cuando el molar inferior camina en dirección a la posición de la cúspide mesovestibular, camina hacia adelante, ¿no es mismo? Vemos que la cúspide mesovestibular está posicionada hacia atrás en relación al surco mesovestibular del primer molar inferior, significa que estamos ya adelante de una clase 3. Pero esta clase 3 es una clase 3 que es considerada muy suave, es 1/4 de clase 3. ¿Y cómo nosotros hacemos este análisis de 1/4, media, 3/4 y completa? A partir de la región del surco mesovestibular, nosotros dividimos en 4 partes lo restante del diente inferior. Entonces tenemos la cúspide mediana del primer molar inferior y la cúspide distal del primer molar inferior. Todo eso desde el surco mesovestibular hacia atrás, yo clasifico y divido en 4 partes. Entonces, cuando la punta de cúspide del primer molar superior ocluye en 1/4 de esta posición, de esta porción del primer molar inferior, yo tengo 1/4 de clase 3. E a partir de aí, eu tenho uma média classe 3, quando eu tenho o centro de cúspide já em contato com o centro da cúspide mediana do primeiro molar inferior.
un 3/4 de clase 3 quando eu já observo 3/4 del molar inferior, de esta região del molar inferior, então já chego em contato de la cúspide mediana com a cúspide distal. E a classe 3 completa, que é quando a ponta de cúspide del primer molar superior ocluye en la interproximal entre el primer molar inferior y el segundo molar inferior. Aí eu tenho uma classe 3 completa. Observe agora de novo estas fotografias agora com outros ojos clínicos. Eu tenho uma classe 3 completa do lado direito porque a ponta de cúspide del primer molar superior ocluye entre primer molar inferior e segundo molar inferior. E acá eu estou adelante de 3/4 de classe 3, porque a ponta de cúspide del primer molar superior ocluye entre a cúspide mediana e a cúspide distal del primeiro molar inferior. ¿Hace sentido agora? Outro aspecto que também eu quero chamar a atenção de vocês é acerca da classe 3 subdivisão. Que seria a classe 3 subdivisão, professora Rayane? A classe 3 subdivisão é chamada de esta maneira quando um paciente apresenta uma maloclusão de classe 3 de lado de um dos lados, seja o direito ou seja o esquerdo, e apresenta uma classe 1 do lado oposto. Então, é chamada classe 3 subdivisão por esta assimetria oclusal. Então, eu vou chamar de classe 3 subdivisão direita e classe 3 subdivisão esquerda. Esta é uma nomenclatura direcionada ao lado da classe 3. Então, se por exemplo, eu apresento, como neste caso clínico, 3/4 de classe 3 lado direito e eu apresento uma classe 1 lado esquerdo, eu vou chamar esta paciente de classe 3 subdivisão. A severidade é 3/4. Eu não necessito dizer que é classe 1 do lado oposto, porque eu já sei que é uma classe 3 subdivisão. Tá bem? Em relação aos tratamentos, também a classificação nos vai direcionar. Por quê? Se um paciente é classe 3 subdivisão, eu já vou pensar, então quer dizer que este paciente deveria ser classe 1 bilateral. Então eu vou trabalhar de uma maneira a recuperar a relação molar ou a relação canina, pero solamente direcionado ao lado da subdivisão. Tá bem? Pensando, meus queridos, em tratamentos, quais seriam os possíveis tratamentos para a classe 3 em um paciente adulto? E agora eu estou aqui, nem sequer falando nada sobre ortodôncia interceptiva, ok? Eu estou falando sobre o paciente adulto. Se você vai em nossos vídeos de ortodôncia interceptiva, há vídeos falando sobre classe 3. Agora nós estamos falando sobre pacientes adultos. E como nós vamos tratar? Eu separei acá para falar neste vídeo de nosso vídeo maravilhoso, acerca de quais são os principais tratamentos. Então, vamos pensar que um paciente que apresente um tipo de classe 3, ele pode ser chamado de um paciente patrão 3 ou patrão 1. Então, eu tenho que ver se esta classe 3 é a cara do paciente harmônica ou se este paciente apresenta alguma alteração facial que acompanha essa maloclusão. Existem pacientes, talvez você que está aí já tenha visto, já tenha recebido em seu consultório algum paciente que é patrão 3, que apresenta ou um prognatismo mandibular, ou uma retrusão de maxila, ou uma combinação destes fatores. E estes pacientes, às vezes, têm qualidade de vida reduzida, têm problemas em relação à aceitação de sua cara, sofrem de bullying ou acabam tendo problemas com sua autoestima. Sem contar a relação da alimentação, deglutição, todos os aspectos de vida alterados devido a esta anomalia de crescimento. En estos casos, estos pacientes que têm grandes quejas em relação à cara, nós ortodoncistas podemos hasta parecer, não é mesmo? Pero não somos Deus. Então, não conseguimos fazer tantos efeitos em relação ao rosto do paciente. Você que trabalha com ortodôncia, mesmo que aprenda as melhores técnicas, as melhores soluções, nós vamos conseguir efeitos limitados em la cara do paciente. Se um paciente chega em tu consultório pedindo um milagre, primeiro, você não vai conseguir, pero puedes preparar este paciente para a cirurgia ortognática. E aqui eu les muestro
Imaginem acá que o paciente aceitou a cirurgia ortognática, que ele consiga, que ele tem o potencial financeiro e também quer fazer a cirurgia, nós preparamos. E esta é uma paciente minha, um dia antes da cirurgia ortognática, quando nós colocamos bem posicionados estes incisivos em la base óssea, colocamos os ganchos para depois o cirurgião conseguir estabilizar a nova oclusão com elásticos intermaxilares e este paciente depois vuelve para nós para finalizar a ortodoncia. Então, a primeira solução que eu quero falar com vocês aqui seria a cirurgia ortognática como uma solução para nossos pacientes. O que passa é que esta cirurgia cuesta money, din. Aqui em Brasil decimos tutu. Como se chama? Outro sinônimo. Bufunfa. Exato. Esta cirurgia cuesta dinheiro e às vezes as pessoas não podem pagar, lamentavelmente. Então, acabamos quedando com outras necessidades para nossos pacientes, que seria compensar sem cirurgia, ok? E como vamos fazer esta compensação, esta camuflagem? Vamos trabalhar com outros tratamentos, que podem ser com extrações ou podem ser sem extrações. Nós podemos trabalhar com extrações em casos de classe 3, que podem ser por meio de 2 extrações no arco inferior ou 4 extrações. A mim me gusta trabalhar com extrações solamente em casos que o paciente presente apinhamento. ¿Por quê? Há artículos como este que eu les muestro acá, falando de las limitações em relação à camuflagem destes tratamentos, porque quando nós extraímos, levamos os incisivos para uma posição mais retruída em la base óssea, e isso faz com que estes incisivos acabem sendo retroinclinados em uma sínfise mandibular que muitas vezes é delgada. E esta é a razão que devemos ter muito cuidado com o tratamento com extrações em pacientes classe 3, principalmente nos pacientes que não apresentem apinhamento, devido a esta possibilidade de generar fenestrações de essências ósseas. Então, mira este casito que muestra uma compensação exagerada da classe 3 por meio desta retroinclinação e a paciente acaba tendo um perfil cada vez mais côncavo por la retroinclinação destes lábios, porque vocês já sabem que lábio é tapete de diente. Se eu tenho incisivos inferiores retroinclinados, o lábio também estará retroinclinado. Tá bem? Então, tratamento com extrações seriam uma das possibilidades de tratamento. Qual seria uma outra possibilidade de tratamento? O tratamento com os mini tornillos. Yay! Tratamento com os mini tornillos também seria uma excelente alternativa. Podem ser os mini tornillos que são entre as raízes ou mini tornillos afuera de las raízes. Esta imagem é uma imagem que representa os mini implantes extraalveolares. Estes mini implantes que são posicionados em linha oblíqua externa, que são colocados em região de buccal shelf. Essa região é uma grande oportunidade para nós trabalharmos, porque não temos o medo de como perforar raízes, lesionar ligamento periodontal, porque simplesmente estamos colocando em uma região livre, uma região totalmente que tiene el espaço para ser colocado. Por isso, a inclinação deste mini implante é diferente, nós colocamos em uma determinada região e é claro que não é para todos os pacientes, porque há pacientes que não apresentam este buccal shelf, não apresentam esta linha oblíqua externa da mandíbula, pero quando temos as características anatômicas para isso, mi amor, é excelente. Porque mira que podemos fazer como hicimos neste caso de mi paciente Rafael, que colocamos los mini implantes en la región posterior y estamos distalizando estos dientes inferiores en bloque, sin necesidad de extracciones dentarias y con un menor potencial de retroinclinación de los incisivos inferiores. Entonces acaba siendo una solución muy buena. E também, mis queridos, nós temos a solução de los elásticos intermaxilares, também uma solução maravilhosa.
Los elásticos intermaxilares são um tipo de tratamento para a classe 3 que acaba sendo um tratamento barato, eficiente, estável. Incluso nosotros tendremos um vídeo acá neste canal falando solamente sobre elásticos intermaxilares. Pero estos elásticos intermaxilares, además de serem excelentes, podem estar acompanhados de prescrições compensatórias. Como assim, professora Rayane? Prescrições compensatórias. Eu uso ROT, ou então eu uso MBT. Mi querido doutor, se você usa ROT ou se você usa MBT para todos os casos de classe 3, você está perdendo tempo, porque seus tratamentos poderiam estar mais curtos ao momento de escolher de elegir a prescrição de seus pacientes. Por quê? Me explico. Existem prescrições direcionadas à la compensação ou la camuflaje del paciente classe 3 adulto, assim como a prescrição capelosa ou a prescrição biofuncional 3, que são técnicas específicas para optimizar e também ter o controle de los efeitos colaterais de esses tratamentos. Utilizando estas prescrições compensatórias, seu tratamento será mais curto, mais eficiente e conseguirás melhores resultados do que com utilizando os simples elásticos de classe 3 solitos com uma prescrição ROT ou uma prescrição MBT. Sabendo disso, meus queridos, vamos conhecer um pouquinho melhor a prescrição classe 3 capelosa. E eu já les digo que a prescrição classe 3 é solo uma das prescrições que eu estou aqui mostrando solamente, não é mesmo? A tabla de movimentos, pero que já te vai auxiliar a compreender melhor quando utilizá-la. Veja que aqui eu tenho uma tabla de movimentações de la marca Ideological. Agora, a prescrição capelosa está sendo comercializada por la marca Orthometric. Incluso vai ter o lançamento de novo bracket agora no Congresso Brasileiro de Ortodôncia. Basicamente, quais são as porções mais importantes destes brackets? Acá eu tenho torques extremamente positivos para os incisivos superiores, centrales e incisivos laterales. Então, vocês veem que eu tenho torque de 14 graus para os centrales e torque de incisivos laterales em 10 graus. Então, o paciente classe 3, que muitas vezes tem mordida cruzada anterior, a partir do momento que você passa um arco retangular de acero, já temos 14 graus positivos e 10 graus em laterales, naturalmente, sem necessitar fazer dobleces no arco, o que já ajuda na compensação da classe 3. E aí você pode estar perguntando, professora Rayane, e os incisivos inferiores? Os incisivos inferiores têm um torque de menos 6 graus. Então, estes menos 6 graus, imaginem que o paciente tem uma mordida cruzada anterior. Então, eu tenho 14 graus superiores de torque positivo e eu tenho menos 6 graus de torque negativo, o que já me ajuda em la correção da mordida cruzada anterior. E aí, na região de los molares, eu vou associar com elásticos de classe 3 para ter o efeito de lingualização e uma suave distangulação de los molares inferiores e a mesialização de los molares superiores associada à la protrusão e vestibularização de los incisivos superiores, que estes seriam los efeitos de los elásticos de classe 3. Então, repetindo acá comigo, quais são os efeitos de los elásticos de classe 3? Quando eu utilizo estes elásticos, eu tenho a mesialização e vestibularização de incisivos inferiores e eu tenho também a vestibularização e protrusão de incisivos superiores. Para mais detalhes, depois você assista o vídeo específico de los elásticos de classe 3 que está super chévere. Volviendo pues a nuestra prescripción capelosa 3, es una excelente opción para usted, que muitas vezes deseja compensar, camuflar as seus casos de classe 3, ter melhores resultados e também utilizar em casos onde o paciente vai colaborar com o tratamento. Outra ventaja também da classe 3 capelosa é que o paciente pode não ser nem sequer tão colaborador que com a própria característica da prescrição, nós já atendemos efeitos de compensação dentária em relação à porção dos incisivos, tanto superiores quanto inferiores. É óbvio que temos detalhes da técnica, temos também todas as informações de quando começar a utilizar estes elásticos, temos também as informações relacionadas a qual é o protocolo de utilização, qual é a sequência e os pacientes que podemos utilizar estes brackets.
Então, todas estas informações, todo este protocolo de tratamento da classe 3, nós temos um módulo allá dentro do diplomado Fórmula Correctiva que habla em detalhes acerca dos protocolos de tratamento da classe 3. Então, você encontra allá no diplomado Fórmula Correctiva. Nosotros no estamos con las inscripciones abiertas en el momento, ¿no es mismo? Y solamente tendremos un grupo más en este año de 2023. Pero si usted desea recibir más informaciones, así cuando tengamos la fecha exacta del Diplomado Fórmula, deja su nombre en la lista de espera, porque nos comunicaremos con estas personas con anticipación. ¿Está bien? Espero que esta información tenga sido útil para ti, que usted tenga gustado de este video que fue hecho con tanto cariño y atención. Como yo les dije, envía para un amigo, envía para todas las personas que usted conoce, que gustan de ortodoncia, para crecermos este canal. Y no deja de dejar un me gusta, ¿no es mismo, Edgar? Claro, Doc. Ah, Doc, deja un me gusta acá en el video si usted gustó del contenido y suscríbase en el canal si todavía no está suscrito, ¿está bien? Un fuerte abrazo, un beso y nos vemos en el video de la próxima semana. Beso, bye!